Começando aqui a próxima. Oi, pessoal. Tudo bem aí? Oi, prof. Oiê. Oi, Nicolas. Oi, Sara. Tudo bem? Matheus Henrique. Sim. Davi. Oi, prof. Tudo Tudo bem? Oi, tudo bem, Maria Clara? Oi. Tudo bem, né? Tudo bem, e vocês? Como passaram da semana passada para cá? Tudo Bem, tranquilo por aí? bem. Professora, Oi. eu acho que quando a gente fazer a live, talvez você me veja dentro de um carro. Você vai para escola? Não, Oi, Fernando. eu não vou Isabela. pra escola por causa que eu sou grupo de risco, né? Mas eu vou na casa da minha avó. Entendi. Aí você vai estar viajando e fazendo a live. Muito bem. Ô, Caio, prof, tudo bem? Isabela? Oi. eu também Oi, não Matheus. Você também não vai? Eu também não vou, porque minha... Falhou um pouquinho aqui para mim, Nicolas. Não te ouvi direito. Estão ouvindo aí, gente? Todo mundo está ouvindo direitinho? Cadê todo mundo? Quem já fez a aula dessa semana? Estava fácil ou estava difícil? Achei que tava. Difícil? Quem falou que estava difícil? Maria Clara? Deu nozinho na cabeça? Ah, mais ou menos, Sora, mais ou Mais ou menos. menos. mais ou menos. Sora, deu um nó na cabeça, mas deu para entender. Professora, Só Você pensar com não calma. entende o que eu falo, mas você entende o que eu disse, entendeu? Entendi. Professora, Ah, uma coisa que, assim, hoje em dia eu não tenho pijama, assim, de calor. Eu só tenho, tipo, de frio, que é calça e uma blusa muito quente. Aí, o que aconteceu? Ontem, minha mãe me levou para comprar um pijama, que eu tava precisando muito. E, professora, aí ela me deu um bônus, ela deixou eu escolher 2. Aí, o que aconteceu? Eu tinha lá 2 muito fofos e baratos. E aí, professora, o que aconteceu? Um era de cachorro e um era de gato. Aí eu peguei o quê, professora? De cachorro. Cachorro. De cachorro. Esse cachorrinho aqui muito fofo. Aham. Ó, dá pra ver? É Muito um bonitinho, rosinha tá, bem dá pra clarinho. ver. Aham. O de gato. O vagalume, professora, passou Só um nessa... minutinho, Fernando. Olha, Muito bem. Super bonitinho também. o Muito vagalume bonito, viu? passou aqui diferente, professora. É, A blusa bem... que deu. É. Pessoal, vamos lá então para nossa aula. Todo mundo pegando o material, a apostila em mãos, para a gente não perder tempo, senão eu não consigo nem corrigir direito, que na outra aula foi super, na outra sala foi super corrido. Fernando quer falar, pode falar. Fernando? Foi ele que chamou? Estou comendo, tá? Ah, tudo bem. Eu vou deixar a câmera desligada. Tá bom. Professora, Agora, e gente, outra ó. coisa. Se você vê alguns laços, roupas, produtos em cima da minha cama, é porque a gente tá arrumando mala. Ih, tá bom, então, porque vai passear, né? Finalmente, né? Finalmente. Então, gente, na aula dessa semana, que começou na página 98 e foi até a página 101, a gente falou um pouquinho sobre probabilidade, né? Que, na verdade, é o assunto que a gente já está desde que a gente começou a trabalhar aí essas combinações, né? Tudo isso é para a gente entender esse cálculo de probabilidade. Isso aí faz parte da estatística, que é um ramo muito importante da matemática. Por que é tão importante assim? Gente, a estatística ela é usada em muitas coisas. Então, eu até coloquei aqui para vocês, né, mais algumas informações sobre isso. Quem quiser ler, quem quiser tirar foto, tirar print. Olha só, então, ela é importante até mesmo para tomar decisões na nossa sociedade. Tem um assunto aí de estatística que a gente está vendo muito, na verdade, a gente vê vários o tempo todo. Vou dar alguns exemplos aqui.
Mas agora, esse ano, a gente falou muito, né, sobre contágio do Covid-19. Por que teve uma época que falou assim, ó, todo mundo vai para casa, ninguém sai, fica em casa? Por quê? Porque os matemáticos, isso é matemática pura, os matemáticos foram fazendo as contas de como estava acontecendo o contágio. Então, é conta matemática. Com esse número de contágios, a gente vai ter os hospitais lotados em tantos dias, vamos ter falta de equipamento, vão morrer tantas pessoas. Tudo isso é Nossa, matemática. Pro, é Tudo isso verdade. exatamente, é estatística, gente. Outra coisa, em várias situações, são feitas essas contas para que os governantes tomem decisões, para que as coisas sejam decididas, sempre é a base de cálculo matemático, que às vezes a gente acha que a gente não vai usar muito a matemática, mas a matemática faz parte da vida e a gente utiliza ela o tempo todo na nossa vida. Então, a Eu pensei, probabilidade... professora, licença, eu pensei que essas contagens, essas coisas que você falou, acabou de falar, que fala sobre o coronavírus, eu pensava Aham, que era tipo só ciência, meio que os aham. cientistas falavam, ó, vai morrer tantas pessoas tantos dias. Mas, Olha, aham. nossa, E olha que legal, gente. Os cientistas, por isso que a ciência está muito ligada na matemática também. Na verdade, são duas ramificações aí do mesmo tipo de área do pensamento, né? Porque os cientistas, o tempo todo, eles precisam fazer cálculos. E aí a gente vai ver assim, lá na frente, em outros anos, vocês vão aprender sobre experimento aleatório, evento, espaço amostral, essas palavronas que estão aí, eventos equiprováveis, tudo isso vai fazer parte do cálculo de probabilidade. Em outros anos da escola de vocês, vocês vão aprender fórmulas para calcular tudo isso, mas por enquanto a gente fez uma atividade bem simples que já foi suficiente para dar um nozinho aí na cabeça, mas só para vocês entenderem como que essas probabilidades são calculadas. Aí, gente, a probabilidade ela sempre vai ser dada em número, né? Ó, de zero, né? Entre 0 e 1, ou porcentagem, de 0 a 100, aqui seria de 0 a 10, tá, gente? Ou porcentagem entre 0% e 100%, tantos por cento de probabilidade de acontecer tal coisa, 20%, né? 30% de chance de não acontecer. Agora eu vou mostrar para vocês, rapidamente, citar para vocês outros lugares que a gente vê as probabilidades e a gente nem percebe. Por exemplo, ó, essa semana, que é semana de eleição, tudo, tem muitos cálculos matemáticos. Ah, o candidato tal tem tantos por cento de chance de ganhar, o outro tem tantos por cento de chance de empatar. Outra coisa, quem já assistiu o Jornal de Esporte e já viu, às vezes, em campeonato, que eles falam assim, olha, o time tal tem tantos por cento de chance de ganhar, do outro time. E às vezes a gente fala assim, mas por que eles estão tentando adivinhar? Será que é superstição? Não é superstição, é cálculo matemático. Eles fazem os cálculos para ver, né? Claro que tudo tem os critérios que eles vão utilizar, os números que eles vão utilizar para fazer esses cálculos. Então, eles calculam para saber as chances. Também não quer dizer exatamente, quando a gente fala de probabilidade, nós não estamos falando do resultado exato. Nós estamos falando das chances que algo tende a acontecer. Agora, se uma coisa, por exemplo, tem 10 chances de acontecer e a outra tem só uma chance de acontecer, gente, é muito mais provável que aquela que tem 10 chances aconteça, não é isso? Vocês conseguem alcançar esse entendimento, né? Se algo tem uma chance de acontecer e outra coisa tem 10 chances, quem tem 10 chances tem mais possibilidades, não é? É mais provável que aconteça. E a probabilidade, ela calcula isso. Ela não adivinha o que vai acontecer. Ela nos diz as chances de algo acontecer, né? Quantas chances existem, quantas possibilidades existem de algo acontecer. então, No professora, cálculo de probabilidade, só então, um pouquinho. professora. Pode falar. Por exemplo, em jogo de futebol, às vezes, pelo menos no canal que a gente assiste, né, que eu e minha família a gente assiste, eles falam assim, olha, tem aí, ó, fulano de tal me falou que tal time tem 100% de ganhar e outro time tem 50% de ganhar por causa de Uhum. tal coisa, porque É. aí vai uma explicação direta, né? Aham. Mas é isso mesmo, tudo isso é cálculo matemático. Quer ver outro lugar onde acontecem esses cálculos? No Brasil, a gente tem, por exemplo, né, alguns, porque assim, o Brasil, alguns jogos são jogos de azar que chamam, são proibidos, que nem os cassinos, que nem tem em Las Vegas, mas existe loteria federal,
Existe o Jockey Club, que tem corrida de cavalo, e as pessoas também fazem apostas. Então, essas apostas, gente, alguns apostadores utilizam matemática para saber quais chances tem de determinado pessoa, ou o cavalo que vai correr, né, ou o jogo, qual chance tem de ganhar. Porque daí ele vai apostar naquilo que tem mais chance, é mais certa a aposta. Então, tudo isso é probabilidade, é estatística. Outra estatística, né, que é traçado, por exemplo, né, se continuar acontecendo o número de acidentes de trânsito por causa de pessoas embriagadas ao volante, né, quantas pessoas poderão morrer no próximo ano? Estatística. Eles calculam, né, se continuar nesse mesmo ritmo que tem acontecido, quantas poderão morrer o ano que vem? E aí os governantes vão tomar decisão, por exemplo, né, de fazer uma campanha, de fiscalizar melhor, enfim. Tudo isso é estatística. Tem muitas situações que a gente utiliza esses cálculos. Aqui a gente fez uma atividade bem simples, antes só aqui um pouquinho do Covid que eu coloquei para vocês. Ó, por exemplo, esses postzinhos aqui eram da internet, eu peguei para vocês verem. Esse aqui foi da cidade de São Paulo, que mostrava que uma pessoa contaminada, a pessoa está com Covid aqui, o de laranjinha, tá? Uma pessoa com Covid sem máscara, perto de um que está com máscara, o fato dele estar sem, ainda assim, tem 70% de chance de contaminar o que está com máscara, tá? Por isso, quando a gente usa máscara, gente, não é só para a gente se proteger, mas muitas vezes também, se a gente for assintomático, que as pessoas assintomáticas, elas têm o Covid e elas não sabem, se você for assintomático, você está protegendo quem está perto de você, tá? Aí aqui, ó, uma pessoa contaminada com Covid, né? Com máscara, perto de uma pessoa sem máscara, a chance é 5% de contágio. E uma pessoa, se os dois estiverem com máscara, a chance é 1,5. Essas chances, essas porcentagens, é tudo estatística, cálculo de estatística. Esse outro aqui, ó, lembra o diagrama de árvore que a gente aprendeu, né? Está falando do crescimento, né, da propagação do Covid, do vírus. Então, uma pessoa contamina duas. Aí, ó, se uma pessoa contamina duas, essa aqui de cima vai contaminar duas e a de baixo vai contaminar duas. Então, agora eu já tenho 4 contaminados, estão vendo? Professora, Agora, isso parece ameba. Ameba que a gente estudou no 4º ano. por quê? Uai, por exemplo, não tem um. Esse finge que é esse daqui. Esse vai passar para outro. Esse outro vai passar para mais Tá, um. entendi. Isso. E o outro vai passar para outro. E o Covid é exatamente isso. Daí aqui, ó, um contaminou 2 e o outro contaminou mais 2. Olha, já são 4 em cima e mais 4 embaixo contaminados. Enfim. Então, vai se calculando, gente, quantas pessoas podem ficar contaminadas em tanto tempo, tá vendo? Tudo isso é matemática. Por isso que a gente vai aprender a calcular essas possibilidades, todas as probabilidades que existem. Aí nós tínhamos essa situação problema, onde dizia que 2 jogadores, né, estavam lá no joguinho de trilha. Um era o Theo e o outro era o Luiz. O Theo estava a 6 casas de chegar, ele estava aqui na 44, ele tinha que chegar na 50. E o Luiz estava a 3 casas da chegada, não é isso? E aí, a regra do jogo era essa aqui, ó, jogava 2 dados e somava, né? Um lado do dado com o outro, né? Um dado com o outro. Então, você somava, por exemplo, aqui, ó, 1 mais 5, 1 mais 4, deu 5. Então, quantas chances tem, né, do Luiz tirar os 3 pontos que ele precisa, ou do Theo tirar os 6 pontos que ele precisa? Então, essa era a situação, problema que a gente tinha que resolver. Nesse caso, a gente viu, né, desenhando, né, essas jogadas, que foi o que a professora fez, né? Sempre lembrando que a gente está falando da soma, por isso que a gente considera sempre os 2 dados, tá? E aí eu desenhei para vocês, teve gente que achou até mais difícil, mas para vocês entenderem bem mesmo, eu diferenciei a cor dos dados para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Então, ó, vamos supor que numa jogada, joguei lá os 2 dados. Caiu um no dado vermelho e um no dado verde. Essa é uma possibilidade. Só que nessa soma, 1 mais 1 vai dar 2, né? Agora aqui, ó, eu joguei de novo o dado vermelho e joguei de novo o dado verde. No vermelho caiu 2, no verde caiu 1. Aqui, ó, 2 mais 1. 2 mais 1 é 3, não é? Ah, o Luiz precisa de 3 pontos. Ó, aqui o Luiz já tem uma chance, certo? Porque ele vai precisar de 3 pontos. Joguei de novo o vermelho e joguei de novo o verde. Caiu 3 aqui
e caiu 1 no verde. Então, 3 mais 1, 4, né? Essa aqui é a soma, seria 4. Então, essa soma não serve nem para o Luiz e nem para o Theo, porque o Theo precisa de 6 e o Luiz precisa de 3. De novo, joguei, ó, agora deu 4 mais 1, que vai dar 5. Tá vendo? Aqui deu 5 mais 1, que vai dar 6. Ah, olha só, agora o Theo tem uma chance também, né? Que ele precisa de 6. Aqui, se eu jogar e der 6 no vermelho e 1 no verde, eu vou ter 7. 7, nenhum dos dois precisa. E aí você vai fazer com todas as possibilidades. Depois se desse 2, né? Ó, no verde e no vermelho, e aí você vai fazendo. E aí você vai ver todas as possibilidades que tem. Aqui eu montei como se fosse uma tabela, para a gente entender todas as possibilidades. E aí, vamos lá para o próximo, né? Tem uma Pode pergunta que ela é... repetir? Pode repetir, por exemplo, 2 com 2, 3 com Pode, 3? sim, pode e deve repetir. Você só não vai repetir, Nicolas, quando for, por exemplo, quando der o mesmo número, tá? Daí você não vai repetir nesse caso aqui. Depois eu vou mostrar para você, mas sempre que der, você está falando assim, por exemplo, deu 2 no vermelho e 1 no verde, né? Gente, não rabisca, eu vou lá configurar de novo, mas não é possível, né? Depois Para de aqui, ó, deu rabiscar, 1 no atrapalha. vermelho e 2 no verde. Então, de um lado vai dar 2 mais 1, do outro 1 mais 2. É isso que você está falando, né? Mas aí você deve repetir sim, tá? Sempre lembrando que são dois dados distintos, por isso que eu deixei até por cores, para vocês entenderem bem. Aqui, gente, a pergunta. Claro que quem já assistiu a aula já sabe a resposta, né? Mas qual seria o seu palpite? Você acha que quem teria mais chance de vencer? Quando você começou essa aula, quem você achou que teria mais chance de vencer? O Luiz ou o Theo? Fala, Sara. O Luiz. O Luiz, né? Todo mundo olha lá e fala assim: ah, o Luiz está tão pertinho que com certeza o Luiz vai ganhar. A gente sempre pensa assim, né? É, Sora, mas ó, se o outro bonequinho, tipo, tirasse um, Ah, ele não estaria muito perto. Já o Luiz, se ele tirasse um, ele já só faltava mais 2 casinhas. O dele faltaria 5. deixa eu só pegar aqui. Tá. Então, aqui, aí a gente vai fazer assim, ó. Tinha essa, vocês têm aí, não sei se vocês já preencheram. Por que tá escrito soma? Porque a gente vai contar que somando os dois dados. Então, a gente vai colocar todas as possibilidades aqui para dar um 2, para dar um 3, um 4, um 5, né? Tinha várias coisas aí. Ai, gente, olha que belezinha. Minha tartaruga tá andando dentro de casa. E agora que eu tô vendo ela. Você tem uma tartaruga? Tenho 10 tartarugas. Vocês estão conseguindo ver ou não? Não, acho que ainda Eu não. tô. Ah, olha lá. O E tamanho eu disso. não sabia que ela estava dentro de casa. Descobri agora. Ela devia estar Quantas embaixo da tartarugas, cama. Sora? Tem Quantas? 10, gente. Uma tartaruga 10. mutante. Essa é grandona. Eu não sabia que ela estava dentro de casa. Quando chove, elas se escondem dentro de casa. Isso aqui eu não vi ela entrar, né? Quando a gente vê, a gente coloca ela lá fora de novo. E aí ela entrou e agora ela saiu bonitona, que acho que deu fome nela, quer comer, né? Então, voltando aqui, gente, que eu assustei na hora que eu vi ela. Aí a gente vai fazer isso aqui, ó. Então, você vai pegar lá naquela tabelinha e você vai colocar, né? A soma, por exemplo, 1 mais 1, né? Vai dar 2. Colocou lá. Agora, né? 2 mais 1, 1 mais 2, que vai dar 3. Então, você vai colocar todas as possibilidades, tá? E aí, depois que você fez isso, que está lá na videoaula também, então, olhando lá, né, nas possibilidades de jogar o dado, eu coloquei a tabelinha do dado vermelho e verde, gente, porque não teria como a gente ficar jogando todos eles lá, né, que ia demorar muito, mas na sala de aula a gente até poderia mesmo ter simulado ali, né, todas as possibilidades ali, o que seria possível, né, sem repetir, né, possibilidades, então você vai colocar todas as possíveis aí, e aí você vai ver, por exemplo, o Luiz precisava de 3 pontos. Então, ó, ele tem 2 chances, porque pode sair o 2 no dado vermelho e 1 no verde, ou pode sair 1 no verde e o 2 no vermelho. Então, ó, o Luiz ele vai ter 2 chances de ter a soma 3. Olha que interessante. Que a gente achou que ele estava tão fácil para ele ganhar, né? Mas ele tem só 2 chances. E o Theo? O Theo precisa de um 6. Então, o Theo tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 chances.
Então, quem tem mais chances de ganhar, não quer dizer que ele vai ganhar, mas as chances do Theo tirar o número que ele precisa são maiores do que a chance do Luiz tirar o número que ele precisa. Deu para acompanhar aí? Deu para pegar? Quem quiser tirar um print aí, pode tirar, que eu vou mudar aqui o slide, tá? Pode mudar? Então, vamos lá, ó. Aí aqui, ó, agora com base nos dados, né, da página anterior, você vai responder. Quais são as possibilidades do Theo de vencer? Então, o Theo, ele tem 5 chances de vencer. E aqui foram colocadas as possibilidades, né, ó. 5 mais 1, 1 mais 5, o 3 mais 3, o 4 mais 2. Vocês viram, gente, que quando dá no dado, né, os mesmos números, que nem se saiu 3 em um dado e 3 no outro, eu vou colocar só uma vez, tá? Quando os números são iguais, eu coloco só uma vez. Professora, Pode uma falar. dúvida. Pode falar. Ó, eu vou riscar a tela, mas dessa vez sou eu, tá? Não, E não eu dá pra tirei riscar. para rabiscar, mas pode falar a sua Foi. dúvida. Então, ó, não tem o 5 mais 1, aí quando vai Uhum. pular pro 1, por que tem esse pontinho e essa vírgula? Então, porque daí para você... É uma forma de separar melhor, tá? A gente usa ponto e vírgula nesse caso, para ficar melhor separado, para mostrar que é outra coisa. Entendi, obrigada. Aí a gente separa com ponto e vírgula. Obrigada. Então, de nada. Daí o Theo tem 5 chances e o Luiz, como a gente viu, ele tem só 2 chances. As possibilidades dele, então, são 2, né? Que é o 2 mais 1 e 1 mais 2. Agora aqui, ó. Qual deles tem mais chance de vencer o jogo de acordo com as condições acima? Então, vejam, gente, que no cálculo de possibilidades eu considero algumas condições, tá? Nesse caso, eram essas condições de jogar o dado e na soma do dado sair o número que eles precisavam. Todo cálculo de possibilidades é sempre de acordo com algumas condições que são colocadas. De acordo com as condições, quem tem mais chance aqui, então, é o Theo. E a gente viu bem isso lá, né? Que foi, aí eu acho que a maioria de vocês se surpreende, né, com o resultado na hora que vê, porque a gente sempre acha que quem está mais perto tem mais chance de ganhar. É isso mesmo que a gente quis mostrar, que através do cálculo de probabilidades, a gente encontra, às vezes, resultados que a gente não imaginava. Então, a probabilidade do Theo vencer é maior do que a de Luiz, porque ele tem 5 chances de obter a soma 6 ao lançar os dados. Coloque aí também, deixa a resposta bonitinho, que é o Theo que tem mais chances, que ele tem 5 chances, tá? E aí, aqui tinha uma outra pergunta, que os alunos também ficaram um pouco em dúvida. A pergunta era assim, ó, existem outras possibilidades de soma no lançamento dos 2 dados com números de 1 a 6, sem ser aquelas descritas no exercício, né, no exercício anterior? Tem, porque, ó, quando a gente vê aquela nossa tabelinha lá, nós não tínhamos a soma 8 na tabela, nem a soma 9, nem a soma 11. Vou mostrar para vocês aqui de novo, cadê? Aqui, ó, tá vendo? Nessa tabelinha, ó, se vocês prestarem bem atenção, propositalmente, o objetivo pulou, né? A soma 8 não está aqui, nem a soma 9, nem a soma 11. Mas se você olhar aqui os dados, coloca ela lá fora, Levi, e coloca comidinha para ela. Se você olhar aqui os dados, cuidado, você vai ver aqui, ó, que nós temos, ó, 6 mais 5 dá 11. Então, tinha possibilidade de ter a soma 11, né? Outra soma lá, ó, 4 mais 4 dá 8. Então, no lançamento dos dados, a soma 8 também é possível acontecer. Então, você vai ver, era para você olhar, né, até nessa tabelinha que eu deixei aqui para vocês, e ver quantas possibilidades tem, né, de aparecer essa soma, Professor, e você ia colocar lá. Pode falar. eu cheguei agora na live e eu ainda não fiz a aula porque eu ia fazer ela de manhã, mas cada minuto a internet ficava ruim, então ela parava. Ah, então, tá. Então ainda não assisti. Ô, Sora. Tá, então só presta atenção aqui, Gabriel, depois você pega a live completa também, tá? Pode falar. Eu não fiz também tudo porque meu pai passou mal, daí nós teve que ir no hospital, daí Nossa, coitado. teve que comer tarde hoje. Ah, é? E ele tá melhor, Fernando? Porque ele começou a ter uma dor de cabeça e ele não parava de suar. Ai, coitado. Mas não vai ser nada demais, né? Se Deus quiser, vai ficar tudo bem. Olha só, então aqui, aí nós temos assim, né, ó. A soma 8 pode ser obtida, e aí tem as possibilidades de obter o 8, ó. 4 mais 4, né? Ou 6 mais 2, ou 2 mais 6, ou 5 mais 3, ou 3 mais 5. E a soma 9 também pode ser obtida, ó, com 3 mais 6,
com 6 mais 3, com 5 mais 4, com 4 mais 5, e a soma 11, se eu tirar 6 em um dado e 5 no outro, né? Tirei 6 no vermelho e 5 no verde. Ou tirei 5 no vermelho e 6 no verde. Então, também consigo duas possibilidades de conseguir a soma 11. Então, é possível? Sim, existem essas possibilidades, tá? Vou mudar aqui. Aqui, ó. Volta lá, rapidão. Volto. Gente, a próxima pergunta, enquanto ele olha aí, você vê aí na sua apostila. A próxima pergunta assim: se existe a possibilidade de tirar a soma 1? Presta atenção na pergunta, porque soma quer dizer que nos dois dados lançados, eu tenho que contar, né? Eu tenho que somar um com o outro. O menor número do dado é um 1, ou seja, a menor chance, a chance que eu tenho ali de tirar, né? O menor número é tirar um em um dado e um no outro. Só que se eu somar um com um mais um é 2, não é? Então, não existe a possibilidade no lançamento dos dados de tirar a soma 1, porque eu sempre vou tirar, né, no mínimo um número 1. E se eu tirar um do outro lado também é 2. Se eu tirar um num dado e 3 no outro, é 4. Então, a soma 1 não existe nessa hipótese aqui dos dados, tá bom, gente? Porque os nossos dados vão de 1 até o número 6. Pode mudar, Matheus? Pode. Tá, então olha só. Não porque o menor número que pode cair em cada um dos dados é 1, cuja soma resulta em 2, certo? Deu para pegar aí? Aí, gente, eu tenho aqui ainda a divisão de decimal por inteiro, mas antes de compartilhar, de voltar aqui nessa parte da divisão do decimal, porque a gente tem atividades lá de divisão também. Antes dessa parte, eu vou mostrar para vocês aqui. Quem já fez a avaliativa aí? Alguém já fez a da semana? Ainda não? Todo mundo já. Dessa não. Tá. Eu sempre faço depois da aula. Eu não, Tudo bem, eu até prefiro que vocês façam Também depois. não. Gente, eu vou mostrar porque eu percebi que alguns tiveram algumas dúvidas, mas é a mesma coisa que a gente fez na apostila, só que com outras situações, tá? Então, olha só que não tem resultado aqui claro, né? Só para vocês entenderem. Aqui, ó, a gente vai ter a mesma tabelinha, só que aqui eu já coloquei, né, as possibilidades, ó, de combinar o 6 com 1, de combinar ó, o 6 do dado A com o 2 do dado B, vocês estão vendo, ó, 6 e 2, então coloquei aqui as combinações que é possível, né? E que a gente poderia somar 6 mais 1 vai dar 7, 6 mais 2 vai dar 8, por exemplo. E tem a situaçãozinha lá em cima, ó. João organizou em uma tabela possibilidades de lançamento de dois dados, o dado A e o dado B. Agora ele quer saber quantas possibilidades há para lançar os dois dados juntos e obter o mesmo resultado, tanto no A quanto no B. Quando fala, gente, o mesmo resultado no A e no B, quer dizer assim, ó, se saiu 4 no dado A, tem que sair 4 no dado B, certo? Ou seja, a minha pergunta aqui é quantas possibilidades tem de sair aí, né, o mesmo número. Então, se saiu 1 no dado A, saiu 1 no dado B. Se saiu 2 no dado A, saiu 2 no dado B. É só você olhar, porque já está colocado todas as combinações e contar aqui quantas vezes isso aconteceu, tá? Então, responda, quantas são as possibilidades de combinação de resultados iguais nos dois dados? Eu quero ver assim, né? Tem a possibilidade de aparecer aí o mesmo número saiu no A e saiu no B? Quantas são as possibilidades? Então, você tem aí várias alternativas e você vai ver quantas vezes apareceu o mesmo número dos dois lados. O 2, Jennifer quer saber quantas possibilidades ela teria de tirar o número 8 na soma, agora, igualzinho o que a gente estava fazendo, para tirar o número 8 na soma dos dois dados. Quais são as possibilidades, tá? Então, você vai ver aqui, né? Quais números aqui, né, que eu tirei no A e eu tirei no B, que somado vai dar 8. Então, quantas vezes, né, eu tenho aqui a possibilidade de ter um 8 na soma? Isso a gente acabou de fazer até aí na apostila, né, gente? Assim, para completar lá, né, a soma 8 e tudo mais. Então, vocês vão ver aí quais são as possibilidades dos números darem 8. A 3, continue observando a tabela das possibilidades de lançamento de dois dados e responda. Quantas possibilidades há para que a soma das faces dos dois dados seja menor que 4? Se eu somar
quantas possibilidades eu tenho aí de ter um número menor que 4, tá? Então, vocês vão ver aí quantas possibilidades tem de somar um com o outro e dar o resultado menor que 4. E aí, o número 4, na tabela de lançamento... Professora, Oi? eu fiquei com dúvida porque eu contei e eu não entendi muito essa pergunta aí. Então, ó, menor que 4. Quando você somou, né? Vamos supor aqui, ó. Aqui a combinação do dado A é Não, 6 senhora, e do B é 1. é a de baixo. A próxima mesmo que eu estava falando? Aham. Tá, então vamos lá. Aqui, ó, na tabela de lançamento de 2 dados com 6 faces cada um, quantas são as possibilidades totais apresentadas? Olha a interpretação de texto na matemática, hein? Aqui, gente, é o mais fácil de tudo que tinha aí. A gente sabe que cada parênteses desse aqui, né, onde tem 2 números, é uma combinação, não é uma possibilidade. Então, aqui, ó, se saiu 6 no A e 1 no B, é uma possibilidade. Se saiu 6 no A e 2 no B, é outra possibilidade. Então, cada um desses aqui, ó, cada grupinho de 2 números é uma possibilidade. Quais são as possibilidades totais apresentadas aqui? Tá? Quais as totais? Quantas possibilidades no total? Não está perguntando assim, que vai dar o número tal, é no total. Quantas possibilidades estão apresentadas? Deu para entender, Matheus? Sim? Perfeito. Agora aqui, ó. Em um jogo de trilha entre João e Jennifer, quando os dois estavam bem próximos da linha de chegada, João precisava andar 7 casas e a Jennifer precisava andar 3 casas. Também muito parecido com o que está na apostila. Quem tem mais possibilidades de jogar os dados e obter o resultado necessário? Então, você vai ver lá, um precisava de 3, o outro precisava de 7. Quem tem mais chance? O João. Não vou falar a resposta, não. Eu não sei de nada nesse momento. Igual a gente fala na sala de aula. E aí, vocês depois têm que fazer os cálculos aqui. Então, eu vou voltar no slide para a gente falar de novo da divisão. Então, aqui, ó, uma divisão de número inteiro por decimal. Aqui, uma divisão de número inteiro por decimal. Aqui, uma divisão de 2 números decimais. Como é que eu acho o resultado? Depois tem algumas multiplicações também, ó, com o número decimal. Então, eu vou voltar Professora, lá. Oi? eu sempre esquecia de fazer essa pergunta, mas você que faz as avaliativas? Essas aqui, sim. Ora, por que essa avaliativa teve 11 perguntas? Tinha 11 perguntas? Tinha. Sério mesmo? Sim. Nossa, gente, eu vou conferir. Não era para ter 11, não, era para ter 10. Todo mundo notou que tinha 11, né? Todo mundo não tinha nenhuma repetida? Eu não vi, senhora. Eu vou olhar lá, tá? Se tiver 11, eu vou ver o que aconteceu lá, mas vai ficar com as 11 mesmo e a gente vai contar a pontuação. Mas eu vou averiguar se não tem alguma repetida lá colocada, porque o certo são 10. Aqui, ó. Divisão de decimal por inteiro. Então, gente, aqui são as regrinhas. Quem quiser tirar print, tirar foto, pode tirar ou assistir a videoaula ou assistir a live, porque eu coloquei na videoaula também esse slide. Então, olha aqui. Se eu tenho um número decimal, 3 inteiros e 4 décimos, e eu vou ter que dividir ele por um número inteiro, no caso aqui o número 2. O que eu vou fazer para dividir um decimal por um inteiro? Eu vou pegar o meu número decimal e eu preciso entender sempre uma regrinha, gente, que o número decimal, ele só divide ou é dividido por outro número decimal e tem que haver a mesma quantidade de algarismos depois da vírgula. Essa é a regra básica, tá? Então, ó, o número decimal, ele só vai ser dividido ou ele só divide outro número se Senhora, for também decimal e tiver a mesma quantidade depois da vírgula, a mesma quantidade de algarismos. aqui, senhora, ó. Realmente, depois eu vou confirmar se tem alguma repetida, que talvez tenha alguma repetida para tirar, tá? Deixa eu ver aqui no... Enquanto isso, eu já vejo aqui, Matheus, naquele que eu estava mostrando para vocês. Senhora, compartilha também lá. Espera só um pouquinho, gente. Acho que eu fechei ela. Depois eu vou abrir ela aqui e vejo. Mas vamos voltar aqui, então. Aqui. Vocês estão vendo a avaliativa ou não? Sim.
Sim, pronto, tô vendo. Sim. Sim. Ó, na minha tem até a 10, então eu acho que elas colocaram uma repetida lá. Vou ver se tem alguma repetida, porque ó, a que foi enviada para elas não tinha 11 pro pessoal lá do Senhora, Moodle. vê 9. Ai, 9 não, quer dizer. Então, mas Eita, não aí tem, tem ó, resposta, senhora. 8, 9, não tem. E aí, 8, 9 já Levi? não tem resposta aqui, não. Só tem até a 10, ó. Então, eu vou ver lá depois o que aconteceu. Eu acho que deve ter alguma repetida, tá? Que apareceu 2 vezes lá. Aí eu peço para tirar. Então, aqui, ó, a divisão do decimal por inteiro, voltando, a regrinha é sempre assim, que para a gente fazer a divisão, a gente precisa igualar, então, os números, tá? Se é um número inteiro, a gente precisa deixar ele decimal também. E aí, a gente vai colocar uma vírgula nele e colocar o mesmo tanto de zero, né? Para ter a mesma quantidade de algarismos depois da vírgula. Por exemplo, aqui eu tinha 3,4 e o divisor era 2. O 2 é um número inteiro, então eu vou colocar uma vírgula depois do 2. E, ó, aqui no 3,4 eu só tenho o 4 como algarismo depois da vírgula, não é isso? Então, no 2 eu vou colocar mais um algarismo, que é sempre o zero que a gente coloca. Então, eu vou colocar um zero depois da vírgula, certo? Depois que eu igualei aqui, ó, aí eu posso até esquecer que tem essa vírgula. Eu posso contar como se fossem 2 números inteiros. Então, eu vou contar lá como se fosse 34 dividido por 20. Deixa eu passar aqui para o próximo. Então, ó, 34 dividido por 20. E aí eu vou fazer a conta. Então, olha aqui, ó. Ora, Oi? eu tava vendo e não repetiu nenhuma pergunta. Nossa, gente, mas não tem como ter 11 se não repetiu nenhuma. Não entendi o que foi feito lá. Mas eu vou tentar entender, então, que questão a mais que está lá. Será que é alguma questão da última que eu enviei, colocaram nessa? Não sei, não entendi. Ou da próxima que está junto. Vou ver lá já já. Aí eu confiro direitinho. Aqui, ó, 34 dividido por 20. Agora a gente vai considerar assim, tá? Então, quantas vezes 20, né? Quantos 20 cabem dentro do 34? Então, eu sei que se eu colocar um 2 aqui, vai passar, porque 2 vezes 20 vai ser 40, não é? Então, eu vou colocar o quê aqui? Eu vou colocar um 1. 1 vezes 20 é 20, ó. Coloquei aqui, eu fiz direto a conta, tá, gente? Tem gente que às vezes ainda faz, né? Mais fazendo outros passos, mas eu gosto de fazer direto. Mas aqui ainda coloquei, eu fiz a continha, que às vezes eu já faço direto até o resultado aqui. 1 vezes 20 é 20, fiz aqui 34 menos 20, que dá 14, ó. Tem gente que faz 4 menos 0, né? Depois 3 menos 2, aqui eu já pensei assim, 34 menos 20, coloquei lá 14. O 14 não dá para dividir por 20, porque o 14 é menor. A regra, gente, toda vez que o número é menor que o divisor, eu vou colocar um zero nele aqui e vou colocar uma vírgula lá no quociente. Então, eu coloquei um zero no meu 14, ele ficou 140. E coloco uma vírgula lá no meu quociente, não pode esquecer de pôr a vírgula. Agora, eu vou pensar assim, né? 140 dividido por 20. Quantas vezes cabem o 20 aqui dentro do 140? 7 vezes. 7 vezes 20, 140. Então, ó, 140 menos 140, zero. O meu resultado, né, é 1 inteiro e 7 décimos e zero de resto, certo? Então, a continha em si é como você já sabe fazer a divisão. O único segredo é sempre igualar o inteiro com o decimal, seja o inteiro divisor ou seja ele dividendo. Vamos para o próximo exemplo que eu deixei aqui, ó. No próximo, esse aqui eu deixei só para vocês verem, também falei lá na videoaula. Na verdade, ó, quando você faz o 3,4, né, que a gente considerou ele sem a vírgula, é como se a gente tivesse multiplicado por 10. Né? E o 2, né, que virou 20 também, é como se tivesse multiplicado por 10. Só para vocês entenderem que fica a mesma coisa. Se a gente aumentou um número, você pode pensar assim, se eu tiro a vírgula do 3,4, é como se ele ficasse outro número, né? Mas a gente aumentou proporcionalmente dos dois lados, tanto o 2 quanto o 3,4. Então, não tem problema na minha divisão, não vai dar diferença. Agora aqui, ó, divisão de inteiro por decimal. Então, agora eu tenho o número inteiro como dividendo e o decimal é o divisor. Então, eu tenho 30, né? Para ser dividido por 2 inteiros e 5 décimos. A regra é a mesma, gente. Se de um lado eu tenho o número inteiro, eu vou colocar uma vírgula depois dele
e vou colocar o número de algarismos que seja correspondente ao número decimal, né, que já estava aqui, que tem o mesmo tanto de algarismos que tem no número decimal, depois da vírgula. Então, se eu tenho 2,5, eu tinha só o 5 aqui de algarismo depois da vírgula, não é? Aí eu vou colocar uma vírgula depois do 30 e vou colocar um zero, para igualar com o 5 aqui, ó. Agora eu tenho uma vírgula e um algarismo. No dividendo eu tenho uma vírgula e um algarismo, que é o 5. Então, tá igualado, não tá? Então, é isso, ó. Sempre eu vou colocar a vírgula e colocar o mesmo tanto de algarismos que tem no número decimal, para ficar igualado. Feito isso, eu desconsidero, eu esqueço até que tinha vírgula nesse momento, nem preciso mais lembrar da vírgula. Então, agora eu vou pensar que eu tenho 300 dividido por 25. E aí, ó, 300 dividido por 25. Então, como que eu vou resolver essa conta? Aqui eu peguei o 30 primeiro, né? Porque 30 dá para dividir por 25. Então, 30 dividido por 25, eu vou colocar 1. 1 vezes 25 é 30. Coloquei o 25 aqui, ó. Então, eu vou fazer a conta. 30 menos 25. Também aqui já fiz bem diretão, né? 30, não fui pegar emprestado do 3, colocar 1 aqui. Eu já sei que 30 menos 25 é 5. Eu coloquei o 5 direto aqui, tá? Abaixei o zero, então agora eu tenho 50. 50 dividido por 25. Então, eu sei que 2 vezes 25 é igual a 50. Então, eu coloquei 2. Aqui, ó, 2 vezes 25 é 50. Faço a subtração, fiquei com zero de resto. Então, 30 dividido por 2 inteiros e 5 décimos é igual a 12, certo? Mais um exemplo aqui. Agora, gente, ó, divisão de decimal por decimal. Agora, numa outra situação, eu tenho 2 números decimais, um como dividendo e outro como divisor. Só que, olha só, eu tenho a vírgula e no meu dividendo eu tenho só um algarismo depois da vírgula. E no meu divisor eu tenho 2 algarismos depois da vírgula. Então, agora eu preciso igualar só os algarismos, porque vírgula eles já têm, né? Então, eu vou colocar mais um zero aqui, ó, tá? Então, coloquei um zero lá, ó, tá vendo? Ficou 2,50 dividido por 0,05, que a gente lê 2 inteiros e 50 centésimos dividido por 5 centésimos, tá vendo? Ficou a mesma unidade lá, centésimo, né? Então, agora, ó, eu vou fazer também, esquecer a vírgula e vou fazer a conta normalmente. Nesse caso aqui também, ó, eu também esqueci os zeros, né? Eu posso esquecer que tem esse zero aqui antes do 5. Então, eu vou fazer a continha lá, 250 dividido por 5. Porque o zero, quando a gente multiplicar qualquer número multiplicado por zero, vai ser o zero mesmo. Então, a gente não precisa utilizar ele aqui, tá? Aí, ó, 25 dividido por 5. Então, eu sei que 5 vezes 5 é igual a 25. Coloquei lá, fiz a minha subtração. 25 menos 25 deu zero. Abaixei o outro zero aqui. Como não dá para dividir 0 por 5, eu já vou colocar direto ele lá na chave. Então, ficou 50, tá? 250 dividido por 5 é igual a 50. Então, ficou lá resolvida a minha conta. Agora aqui, ó, um lembrete também da multiplicação, que tem algumas continhas de multiplicação que a gente já aprendeu bastante. Só para vocês não esquecerem, monta a continha de multiplicação normalmente, como vocês já sabem fazer. Não precisa estar vírgula embaixo da vírgula. O único truque aqui é o seguinte, você vai fazer a continha igualzinho você sabe fazer qualquer outra conta de multiplicação, mas no final, você precisa contar tanto os algarismos do número de cima, que estão depois da vírgula, quanto os algarismos que estão no número de baixo depois da vírgula. Então, em cima, ó, eu tenho 2 algarismos depois da vírgula, não é? E embaixo eu tenho 1. Na hora de colocar no resultado, então, eu vou pensar assim, que são 3, ó, 1, 2, 3. E aí, eu sempre vou começar aqui, né, de trás, né, do final aqui do número, né, para o começo, da direita para a esquerda. Eu vou contar 1, 2, 3 e coloco a vírgula, tá bom? Esse aqui que ficou um númerozão bem complicado, mas também para vocês perceberem, né, que aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, aqui 1, 2, 3. Então, eu vou contar, né? 3 mais 3 são 6, eu preciso de 6 casas depois da vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, aqui eu coloquei a vírgula, tá? E uma outra conta que tem aí, que é a
Adição, que também é bem fácil. Na adição, a gente coloca vírgula embaixo de vírgula, e na subtração também, sempre vírgula embaixo de vírgula. Na adição, não é obrigatório completar com zero, mas eu acho melhor vocês completarem, até para não esquecer depois, quando for fazer na subtração também. Então, pode completar com zero, né? Os números aqui, ó. E aí, você vai fazer a adição normalmente, como você já conhece. Neste caso, tanto da adição quanto da subtração, a regra para colocar vírgula no resultado é você ver qual número tem o maior número, tem mais algarismos depois da vírgula. Então, no caso aqui, ó, na minha continha de mais, as duas tinham 3 algarismos depois da vírgula. Então, eu vou contar 1, 2, 3, coloquei a vírgula. Se tivesse um número aqui com 2 algarismos aqui completando com 0, né? Agora, se você esqueceu o 0, você vai pensar assim, aqui tem um número com 2 algarismos depois da vírgula, se esqueceu o 0. Aqui tem um número com um só depois da vírgula, e aqui tem um com 3. Então, eu vou usar sempre o que tem mais, tá, gente? Que tem o maior número de algarismos depois da vírgula. Por isso, quando você completa com 0 na conta de adição, fica mais fácil também, porque depois é só você contar lá qualquer um deles, já que eles vão ter o mesmo número de casas, e você vai colocar a vírgula depois. Na conta de subtração, coloca o número maior em cima, e aí você tem que saber que o inteiro é sempre maior que o decimal. Então, por exemplo, nesse caso, ó, 1 é maior que 899 milésimos. Coloquei o 1 em cima. Aí eu vou colocar vírgula e vou completar com 0 também o mesmo tanto de casas decimais. Depois eu vou fazer uma continha, como eu já sei. No caso aqui, ó, uma continha de emprestar, né? Que eu não risquei aqui. Então, risca aqui o 0, né? E coloca, ele ficou valendo 9, aí aqui, esse aqui fica valendo 10, 10 menos 9 é 1, estão vendo? E aí você vai fazendo a continha normalmente. No final também, vocês vão contar lá, né, o número que tem o maior número de algarismos depois da vírgula, que tem mais casas depois da vírgula, e você vai colocar a vírgula lá no resultado de acordo com esse número. Então, aqui no caso, 899 milésimos, né, que tem 3, 1, 2, 3, colocou a vírgula. Esses dois aqui são iguais, né, depois da vírgula, os dois tinham 2 algarismos, 1, 2, coloquei a vírgula no resultado. Não tem segredo. Certo, pessoal? Todo mundo super quietinho aí? Estão entendendo, prestando atenção? Sim? Então, tá bom. Então, gente, eu vou fazer um pouco de correção da lição de casa. E eu deixei aqui para vocês até a atividade impressa da semana, para a gente corrigir. Da semana passada a gente já corrigiu, depois faltam as primeiras. Eu acho que eu vou corrigir essa atividade impressa primeiro aqui com vocês. Vocês estão com a atividade impressa aí ou com a lição de casa? Vamos ver. Eu só tô com o dever de casa aqui perto. Tá. Professora, Então, semana que vem a gente corrige isso aqui. Oi? Eu tô na casa da minha irmã, daí eu não trouxe o papel que eu esqueci. Tá bom. Então, vamos lá para a lição de casa. Professora, Oi? eu grampeei meu negócio do caderno de tarefas na minha apostila, eu não esqueço. Muito bem. Olha só, então deixa eu pegar aqui, que está lá no finalzinho da última lição, da semana passada aqui. Lição 7, vocês tinham que fazer, né? Então, aqui, ó, A gente quantas parou na combinações... 4. É mesmo? Então, vamos lá. Semana passada a gente não conseguiu corrigir. Então, aqui, ó, lição 5. O robô NLX executa comandos para pintar as placas de acordo com sua programação. Observe os Professora, cartões. foi na 4. Ah, vocês nem chegaram a terminar 4 de corrigir? Essa daqui? Terminamos Agora a sim. gente nem começou. Terminamos Não, sim. A gente começamos. parou na licença. Não. Deixa... Não, Na a gente não 3. parou na 5, a gente parou na 4. A gente não parou na 4. A gente Eu lembro parou de ter na corrigido 5 e a essa gente... lição aqui. Mas vamos lá, gente, ó. parou na 5 Essa e a gente aqui... ia para 6. Opa, começou aqui. Paramos Ah, na a lição 4 Na tá em cinco. cima, peraí. É que tá no outro slide, mas tá tudo aqui. Essa aqui, vocês não corrigiram ainda? Então, ó, Não. uma fábrica realiza pesquisas antes de comprar os componentes necessários para a fabricação de robôs. Um dos fornecedores para cada chip comprado oferece um desconto de 5 centavos, né? Ou 5 centésimos, no caso aí. Preencha a tabela abaixo para descobrir o desconto obtido de acordo com a quantidade de chips comprados. Então, esse é de tabela, né? Igual nós já fizemos.
Se a cada chip eu tenho 5 centavos de desconto, então 2 chips, 10 centavos, 3 chips, 15 centavos. Então, vocês vão aumentando proporcionalmente aí, né? Eu aumentei para 3 chips, então 15 centavos, 5 chips, 25 centavos, 10 chips, 50 centavos, 15 chips, 75 centavos, 50 chips, R$ 2,50, 100 chips, R$ 5,00 de desconto e 1.000 chips, R$ 50,00 de desconto, certo? Pegaram aí? Pode ir Sim. próximo. Este outro aqui, ó, mostre a relação dos chips comprados, né, e o desconto obtido no gráfico cartesiano. Então, esse vocês tinham que fazer o gráfico, ó. Olhem aqui e corrijam aí, vejam se está certo. Então, aqui a gente vai fazer o gráfico, os chips comprados, né, ó, 1, 2, 3, né, e você vai colocando lá os descontos, né, até chegar em 50 centavos de desconto aqui, né, nos 10 chips, certo? Corrigiram? Posso mudar? Só esperar um pouquinho aqui. Aí falava assim, né? Marque as seguintes quantidades. Vocês tinham que marcar 10 chips, marcar 3 chips e 1 chip. Então, se um chip tem 5 centavos, né? Quando eu chegar aqui em 3 chips, eu vou ter 15 centavos. Então, marcava lá no gráfico cartesiano, né? Fazia o ponto, né? Marcava as retas aqui, ó, ligando. E quando eu chegar em 10 chips, eu vou ter 50 centavos de desconto. Então, coloca lá 10 chips, 50 centavos. Certo? Posso mudar? Pode. Então, vamos agora para o próximo. Todo mundo pegou essa. Vamos ver aqui. As 5 que nós estávamos. Então, fala assim, né? Um robô foi construído com 100 pecinhas. 2/10 de uma barra são responsáveis pelos movimentos do braço do robô. Em relação ao robô inteiro, o que essa parte responsável pelos movimentos dos braços representa? Então, ó, ele foi construído com 100 pecinhas, tem a plaquinha representando as 100 pecinhas. No caso aqui, 2/10, ó, se eu pensar que a minha placa de 100 está dividida em décimos, eu vou pegar cada fileirinha dessa como sendo uma parte decimal, tá? E aí, 2/10, marquei 2. Então, o que que significa, né? Significa aqui, ó, 0,2, né? De 0,1, que quando a gente faz a conta, né? A multiplicação, então, 2/10 vezes 1/10 será igual a 2 centésimos. Um robô foi construído com 100 pecinhas, 5/10 de uma placa. Oi? Falta 5 minutos. Falta, é verdade. 5/10 de uma placa são responsáveis pela iluminação dos olhos. Em relação ao robô inteiro, o que essa parte responsável pela iluminação representa? Então, aqui, ó, né? 5/10 são responsáveis pela iluminação dos olhos. Então, aqui a gente vai entender, né? Que a se eu dividir a minha placa de 100, né, por 10, cada fileirinha aqui, eu vou separar 5 quadradinhos, então são 5/10. Ou seja, 5/10 vezes, né, 100 sobre 100, né, 100 centésimos, que é a placa toda, será igual a 500, né, milésimos. E se eu simplificar isso, eu vou ter, então, 5/10 igual a metade. Pode falar, quem queria perguntar. Não precisa ser de vermelho, né? Não, pode ser de outra cor. Agora aqui, gente, vocês viram como foi simplificado? Então, simplificar a fração tem que lembrar, tá? A gente fez a conta, ficou aqui, ó, 500, né? 500 milésimos. Como que eu simplifico? Eu vou dividir pelo mesmo número, tanto o numerador quanto o denominador. No caso, ó, eu dividi 500 dividido por 100 vai dar 5. 1.000 dividido por 100 vai dar 10. Depois eu divido de novo, ó. Dividiu 5 e dividiu 10, né?
por 5. Então, 5 dividido por 5 deu 1. 10 dividido por 5 deu 2. Então, a minha fração foi simplificada e ela ficou irredutível. Então, agora eu tenho a menor Professora, fração que eu poderia ter aqui desses números. Pode falar. a gente vai fazer até que lição de casa. Essa semana é a lição 10. Agora, aqui na Sim, a correção, gente vai corrigir até que lição. vamos ver até onde dá aqui, né? Tá. Ó a próxima aqui, né? Então, se o inteiro é igual a 1.000, uma barra representa 1 centésimo. Aqui a situação é assim, um robô foi construído com 1.000 pecinhas, 7 décimos de uma barra são responsáveis pela fala. Em relação ao robô inteiro, o que essa parte responsável pelo som representa? Então, ó, o robô inteiro, ele tem, né, 1.000 pecinhas. E o robô, ele vai ter 1.000 pecinhas. E o robô, 7 décimos de uma barra são responsáveis pela fala. Então, 7 décimos vezes, né, 1 centésimo, que é igual a 7 milésimos. Se o inteiro é igual a 1.000, uma barra representa 1 centésimo, né, aliás, 7 décimos de 1 centésimo, que é igual a 7 milésimos. Aí a fração, né, aqui, para representar essa continha, 7 décimos vezes 1 centésimo, que é igual a 7 milésimos. 7 vezes 1, 7, 10 vezes 100, 1.000. Tchau, Sora. Tchau. Gente, ainda tem 2 minutinhos, hein? Ó, lição de casa 6. Vou corrigir até a 6 e quem não pegou, depois pega com um amigo ou assiste a live. Localize na reta numerada os números decimais destacados abaixo, usando as cores da legenda. Então, aqui tinha as cores da legenda, né? Só que eu não usei as cores da legenda, que não fui eu, foi o objetivo que não usou, ficou tudo vermelho. Mas só para você saber colocar os números. Eu tenho, ó, 6 décimos, 4 centésimos, 8 décimos, 9 centésimos e 4 décimos também. Então, eu vou colocar eles lá na reta. Eu entendo que todos esses números, ó, eles começam com 0, então eles estão antes do 1 inteiro, certo? Eles estão aqui, ó. E aí a gente vai pensar assim, ó, do 0 ao 1, dividido em 10 partes. Então, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4 décimos. 5, 6, então aqui está os 6 décimos. 7, 8, aqui está 8 décimos, estão vendo? Agora, se eu imaginar que entre o 0 e o 1 eu dividi em 100 partes, eu vou ter aqui, ó, 4 centésimos e aqui 9 centésimos. Estão vendo? Eu dividi em 100 partes. Então, antes de chegar aqui, ó, no 10, né? Eu vou ter o 4 e o 9. Então, a gente vai aí estabelecendo mais ou menos onde seria esses números. E vocês podem colocar na cor que está lá. Então, para aprender a ordenar. Tchau. Aí, aqui, ó, coloque os números decimais abaixo em ordem crescente. Então, aqui os números decimais não são os mesmos. Vai colocar em ordem crescente, gente, do menor para o maior. Lembra que os números decimais, o número que tem mais algarismos depois da vírgula é o menor. Então, ó, primeiro você vai ver todos que começam lá com 0. E aí você vai colocar o menor, ó, é 9 milésimos. Depois tem 9 centésimos. Depois 9 décimos. Então, 9 milésimos é menor que 9 centésimos, que é menor que 9 décimos. E aí eu vou para a parte inteira. A parte inteira é quando eu tenho o número antes da vírgula, que não é 0. Então, eu vou ver os números inteiros. Ó. 1 inteiro e 2 centésimos é menor que 1 inteiro e 3 centésimos, que é menor que 1 inteiro e 2 décimos. E aí, 1 inteiro e 2 décimos é menor que 1 inteiro e 3 décimos. E depois eu já tenho um outro número lá depois da vírgula, que é o 12. Então, o 12 a gente sabe que é maior, né? O próprio 12 já é maior que todos esses outros. Então, o 12 ficou por último. 12 inteiros e 2 centésimos. Então, aqui sempre olha antes da vírgula. Aí você vai ordenar todos os que tem 0 antes da vírgula. Se tiver números iguais depois, né? Números inteiros que são iguais, você vai colocar eles conforme a parte que está depois da vírgula. Então, 1 inteiro e 2 centésimos vai ser menor que 1 inteiro e 3 centésimos. E esse centésimo é menor que 1 inteiro e 2 décimos. E assim vai, você vai ordenando, tá bom?
Deu para pegar mais um aí para a gente terminar? 3 robôs em fase de testes estão sendo monitorados para a verificação da duração das suas baterias. Os programadores trocam as baterias conforme a duração delas em cada um dos robôs. Observe. Então, esse aqui, gente, é aquele que a gente ia fazer o cálculo como se fosse fazendo os pulinhos na reta. Ó, um robô, 4 horas a bateria dura, o outro dura 8 e o outro dura 12 horas. Então, ó, eles trocaram a bateria, pergunta assim, ó, se eles trocaram a bateria dos 3 robôs, quando é que eles vão trocar de novo, juntos, simultaneamente, depois de quanto tempo? Então, se a gente contar aqui, né, a gente vai ver assim, ó, que um robô, a bateria dura 4, aí você vai pular de 4 em 4, como se fosse fazendo os intervalos da reta. Pode até fazer a reta e fazer os intervalos. Então, ó, do 4, ele vai trocar de novo do primeiro robô com 8 horas, depois com 12 horas, depois com 16, com 20, depois com 24. O do segundo robô troca de 8 em 8 horas. Então, trocou agora, vai trocar depois de 8 horas, depois de 16 horas e depois de 24 horas. Então, a gente já sabe que aqui, ó, o momento que vai trocar dos 2 robôs juntos, com 24 horas. O terceiro robô troca-se de 12 em 12 horas. Então, trocou agora a bateria, vai trocar depois de 12 horas e depois de 24 horas também. Então, a primeira troca simultânea, que vai acontecer ao mesmo tempo dos 3 robôs, é após 24 horas. A segunda pergunta fala assim, ó, e a terceira troca, né, simultânea, quando vai acontecer? Então, você continua fazendo lá os pulinhos do robô na reta até você chegar na terceira troca. Então, a gente sabe que depois de 48 horas, né, ele já estaria trocando... aliás, a segunda troca é depois de 48 horas e a terceira depois de 72 horas, tá? Então, a segunda troca depois de 48 horas, tem a pergunta aqui também, ó, a segunda troca e depois pergunta da terceira. E a terceira troca depois de 72 horas, certo? Ainda falta a lição de casa 7 e 8, que a gente não vai corrigir agora. E essa vai ficar, então, para a semana que vem. E eu achei que essa aula ia ser muito rápida e nem foi. Eu achei que essa aula ia ser uma das mais rápidas, gente, da live, que vocês não iam ter dúvida nenhuma. Mas tá bom, né? Espero que vocês consigam fazer a avaliativa. Vou lá conferir porque tem 11. Qualquer coisa, manda um recadinho para vocês. Alguma repetida? Oi? Professora. Oi? Como é que é o nome? Esqueci o nome. Do que? Ai, meu Deus. Você, assim, esqueci. Meu Deus do céu. É aquela palavra que, assim, você teve 2% de acertar que a live fosse rápida. Pois é, exatamente. A minha essa foi da cabeça, tá, professora? Essa foi da cabeça. Tá bom. Foi da cabeça. Pessoal, então eu vou sair, que eu ainda vou lá para a escola, que a gente vai lá em casa, que a internet tá melhor. Ó, super beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã. Amanhã vamos fazer o pulmão, hein? Pega tudo lá para a gente fazer junto, hein?